Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos do Padre António Vieira, que foi o notável prosador e o mais conhecido orador religioso português, nascido em 1608 em Lisboa e falecido na Bahia, no Brasil, em 1697. As suas principais obras são os sermões, com especial relevância para o Sermão de Santo António aos Peixes, Sermão da Sexagésima, Sermão do Mandato e Sermão do Bom Ladrão. O padre António Vieira nasceu a 6 de fevereiro de 1608, numa casa humilde da Rua dos Cónegos, nas proximidades da sede de Lisboa. Era o filho primogênito de um modesto casal burguês. O pai, Cristóvão Vieira Ravasco, terá nascido em Santarém e era descendente de uma família originária de Moura, no Alentejo. E a mãe, Maria de Azevedo, era natural de Lisboa. Logo no ano seguinte ao seu nascimento, o pai partiu para o Brasil para exercer o cargo de escrivão dos agravos e apelações cíveis no Tribunal da Relação da Bahia. Em 1612, veio de licença ao reino e regressou ao Brasil em 1614 com a mulher e o filho, que tinha apenas 6 anos de idade. António Vieira iniciou os primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador da Bahia. Os jesuítas tinham sido, desde sempre, os portadores da cultura e civilização no Brasil, com um relevo especial para os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Vieira principiou os estudos com dificuldades, mas veio a tornar-se um brilhante aluno quando, segundo o próprio, tudo se clareou de súbito com um estalo na cabeça. Passou a entender com facilidade e a guardar tudo o que lia na memória. Ainda hoje se usa a referir a fenómenos semelhantes como o estalo de Vieira. Cursou Humanidades no colégio, revelando bem cedo dotes excepcionais. Em maio de 1623, com 15 anos, motivado pela sua fé na Virgem das Maravilhas que existia lá na Sé Baiana, e impressionado por um sermão do padre Manuel do Couto sobre as torturas do inferno, Vieira decidiu ingressar na Companhia de Jesus, apesar da oposição dos pais. Iniciou o seu noviciado na Companhia e continuou a sua formação, em que predominavam as humanidades clássicas, principalmente o latim, a filosofia e a teologia, com especial relevo para a Sagrada Escritura. No dia 8 de maio de 1624, uma armada holandesa apoderou-se da Bahia e prendeu o governador. A população acolheu-se à proteção da companhia nas aldeias do interior da capitania. Foi o primeiro contacto de Vieira com as populações indígenas. Guiado pelos pressupostos e práticas jesuíticas, cujo objetivo primordial era a salvação do próximo através da pregação, exerceu a sua função evangelizadora junto daquelas populações durante o ano que ali passou. Em abril de 1625, chegou o socorro de Pernambuco e do Rio, assim como uma armada vinda da metrópole, que forçaram os holandeses a capitular e a abandonar São Salvador. Assim Vieira regressou à capital baiana, de forma a continuar a sua formação. No dia 6 de maio de 1625, António Vieira fez os votos de pobreza, castidade e obediência. Nesse ano, estudou o Tupi-Guarani e o Quimbundo para poder satisfazer o seu propósito de missionar entre os ameríndios e também entre os escravos negros. Em finais de 1626, foi nomeado professor de retórica no colégio em Olinda, onde permaneceu 2 ou 3 anos, tendo depois voltado à Bahia para seguir os seus cursos de filosofia e de teologia, onde, como já vimos, foi um aluno distinto. Em 1633, estreou-se no púlpito com o sermão Maria Rosa Mística. Em dezembro de 1634, terminado o curso, foi ordenado padre. Depressa começaram a ser ouvidos e apreciados os seus sermões, proferidos no púlpito da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda lá em Salvador.
A sua pregação incidia sobretudo nas vicissitudes da Bahia em luta contra os holandeses, que constantemente assolavam as suas costas, e criticava também a ganância, a injustiça e a corrupção dos residentes. Em 1638, a sua fama tinha-se espalhado e, já com grande fama de orador, foi nomeado lente de teologia. Em 1640, proferiu o sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Não podemos esquecer que a luta contra os holandeses era não só uma luta política, mas também religiosa, dado que estes professavam a religião protestante. O Vieira afirma lá no sermão: já que o pérfido calvinista, dos sucessos que só lhe merecem os nossos pecados, faz argumento da religião e se jacta, insolente e blasfemo, de ser a sua a verdadeira, veja ele na roda desta mesma fortuna que o desvanece, de que lado está a verdade. No dia 1º de dezembro de 1640, dá-se a restauração da independência em Portugal, que vivia sob o domínio dos reis de Espanha há 60 anos. Em fevereiro de 1641, o Vieira partiu para a metrópole, integrado na comissão que vinha trazer a adesão do Brasil ao novo rei, ao Dom João IV. Desembarcaram em Peniche em 28 de abril e daí seguiram para a capital. Em Lisboa, Vieira começou a pregar na igreja de São Roque e logo o seu talento se espalhou pela cidade. Segundo o testemunho de Dom Francisco Manuel de Melo, a afluência às pregações era tal como se de provérbio se tratara, corria a frase: manda lançar tapete de madrugada em São Roque para ouvir o padre António Vieira. Isto já me faz lembrar hoje as pessoas à espera à porta dos centros de saúde, não é? Também já vão para lá estender tapete e passar a noite. Mas continuando. O Dom João IV e a rainha Dona Luísa de Gusmão começaram a criar uma grande afeição por Vieira, tão firme que nunca as intrigas de que este foi vítima a esmoreceu, até à morte do rei. Sua Majestade não tardou a convidá-lo para pregar na Capela Real, onde proferiu o seu primeiro sermão no 1º de janeiro de 1642. Era o Sermão dos Bons Anos. Sermão com um forte teor político, no qual criticava os tempos nos quais Portugal foi controlado pelos espanhóis e onde associava pela primeira vez o mito do sebastianismo a Dom João IV e à restauração da nossa independência. Conquistou a amizade e a confiança do rei, sendo por ele nomeado embaixador e, 2 anos depois, pregador régio. Nos numerosos sermões dessa época da sua vida, o Vieira não se cansava de animar o auditório a não desanimar na luta desigual contra a Espanha e propunha mesmo medidas concretas para a solução de problemas, inclusive problemas de ordem económica. Devido à sua situação privilegiada dentro da corte, foi encarregue de missões diplomáticas em 1646 e 1647 na Holanda, com o objetivo de conseguir um acordo para o fim dos ataques dos holandeses, aos nossos territórios no norte do Brasil. E em 1647 fez uma viagem à França para negociar com o cardeal Mazarini, que era lá o primeiro-ministro, o casamento do príncipe herdeiro, o Dom Teodósio. Mas nenhuma destas 2 missões obtiveram sucesso. Em 1644, António Vieira proferiu os votos definitivos, depois de ter feito o 3º ano do noviciado em Lisboa. Em 1649, a Companhia de Jesus começou a ver com maus olhos a sua influência nos destinos do país, ameaçando-o de ser expulso da Companhia, e o Santo Ofício, que era liderado especialmente pelos dominicanos, começou também a investigar os seus atos e as suas palavras. Ele pensou em voltar ao Brasil, mas, entretanto, foi encarregue, em 1650, de uma missão à Itália para negociar o casamento do Dom Teodósio com Dona Maria Teresa, que era a única filha do Filipe IV de Espanha. Isto com o objetivo de conseguir acabar com a guerra entre os 2 países peninsulares. A iniciativa foi mal recebida, tendo o padre António Vieira sido ameaçado pelo embaixador castelhano de que pagaria com a vida pelas suas intrigas se o geral da Companhia de Jesus não o retirasse imediatamente lá da Itália. O príncipe, coitado, acabaria por falecer solteiro em 1653.
perseguido pela Inquisição, pelos membros da Companhia de Jesus e das outras ordens religiosas, pelos palacianos que intrigavam na corte contra ele. Desiludido da política, Vieira regressou ao Brasil em 1652, mais exatamente para o estado do Maranhão, como líder da missão no Maranhão e no Grão-Pará, onde assumiu um papel muito ativo nos conflitos entre os jesuítas e os colonos, como paladino dos direitos humanos, a propósito da exploração dos indígenas pelos colonos, que queriam escravos e não cristãos. O António Vieira dominava 7 idiomas indígenas e dedicou-se então à missão de catequizar as tribos lá do Pará e do Maranhão. No início de 1653, proferiu o Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, lá em São Luís do Maranhão, no qual tentou convencer os senhores de engenho a libertarem os seus escravos indígenas. Acreditava que a missão da colonização portuguesa era converter aqueles povos à fé católica. No início do ano seguinte, pregou o famoso Sermão de Santo António aos Peixes, em São Luís do Maranhão, onde atacava tanto colonos como membros das outras ordens religiosas. A luta chegou aos púlpitos, sucedendo-se sermões entre os jesuítas e os outros sacerdotes, uns a favor da evangelização dos índios e os outros a favor da sua escravização. Pouco depois de proferir este sermão, rumou a Portugal, tendo chegado a Lisboa só em finais da ação de 1654, depois de uma viagem muito atribulada, em que quase perdeu a vida, em que o seu navio foi assaltado por piratas holandeses e esteve retido nas ilhas dos Açores vários meses. A viagem destinava-se a integrar uma junta de teólogos como representante dos missionários, junta essa criada para estudar a situação dos índios e a atividade das missões, da qual resultou a provisão de 9 de abril de 1955, que aceitava a maioria das teses do Vieira. Portanto, não negava que os índios fossem recrutados para trabalhar nas plantações, mas somente durante 3 a 6 meses por ano e a serem remunerados pelo seu trabalho lá pelos colonos e que passassem, portanto, o resto do ano nas suas tribos. Era, portanto, uma lei contra a escravização dos indígenas. Com o documento na mão, o Vieira regressou ao Brasil. Em 1656 morreu o Dom João IV, como vimos, o grande protetor do Vieira, e subiu ao trono Dom Afonso VI, então um adolescente com 14 anos, ficando a rainha-mãe como regente. Entre 1658 e 1660, Vieira escreveu o Regulamento das Aldeias, que é mais conhecido como a Visita do Vieira, que estabelecia as diretrizes das missões religiosas na Amazónia, o qual, com pouquíssimas mudanças, vigorou durante mais de um século. Este documento tratava do cotidiano da ação missionária, envolvendo desde os métodos de doutrinação até à disposição do espaço de residência dos missionários e dos índios. Estas regras aplicavam-se não só aos jesuítas, mas também a todas as outras congregações, que lá fossem missionar. Em 1661, deu-se a revolta dos colonos do Maranhão contra os jesuítas, o mesmo acontecendo também no Pará. O António Vieira foi preso, acusado de traição e metido com os outros acusados numa caravela que se ingrou para a metrópole, tendo chegado a Lisboa em novembro desse ano. De novo na capital, Vieira retomou a sua antiga auréola de pregador e, no dia de Reis de 1662, proferiu o célebre Sermão da Epifania, em que atacava o miserável tráfico de escravos no Brasil, acusava os colonos, expunha a miserável situação dos índios e defendia os missionários. Então, o jovem rei Dom Afonso VI, que não era nada favorável ao jesuíta, aconselhado pelo conde de Castelo Melhor, que era o seu ministro, degradou o António Vieira para o Porto, onde consta que terá sido feita uma tentativa contra a sua vida, a mandado do próprio rei. No ano seguinte, foi transferido para Coimbra, onde a vida não lhe correu melhor. Enquanto estava no Brasil, o Vieira tinha escrito um trabalho chamado Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo,
onde defendia o sonho messiânico de uma ressurreição de Dom João IV e a restauração do prestígio de Portugal. Este teria sido um dos pretextos para o trazerem à força lá do Brasil. Não é? O texto foi considerado perigoso pelo Santo Ofício e o autor foi preso no cárcere da Inquisição de Coimbra entre 1 de outubro de 1665 e 23 de dezembro de 1667, sob a acusação de que tomava a defesa dos judeus, acreditava nas possibilidades de um quinto império e nas profecias do Bandarra. Na verdade, o António Vieira defendia os direitos dos cristãos novos e daqueles judeus que tinham sido expulsos por recusarem o batismo e pregava a volta deles para Portugal. Ele argumentava que, uma vez que a maioria deles era comerciante, o seu regresso estimularia a economia do nosso país, que era bem necessitada estava. Mas esta defesa era uma afronta à Inquisição que os tinha expulsado e ela não podia aceitar isso. Por sentença de finais de 1667, Vieira foi privado de voz ativa e passiva e do poder de pregar, bem como reclusão em colégio ou casa da sua religião. Portanto, religião aqui lê-se da sua ordem religiosa. Naquele tempo dizia-se da sua religião. Portanto, que o Santo Ofício lhe indicasse. Foi então colocado na casa do noviciado da companhia que ficava fora da cidade de Lisboa, por ser casa de noviços mais retirada, diziam lá eles. Entretanto, a situação política alterou-se, o Dom Afonso VI foi destituído, por ter sido declarado incapaz, e subiu ao trono o seu irmão mais novo, Dom Pedro II. O António Vieira foi amnistiado no dia 30 de junho de 1668 e retomou as suas pregações em Lisboa. Em agosto de 1669 partiu para Roma. Oficialmente, o motivo da sua viagem era defender a canonização dos 40 mártires jesuítas. Ora, quem eram estes 40 mártires? Tratava-se de 40 jovens jesuítas, quase todos entre 20 e 30 anos de idade, que se dirigiam de barco para o Brasil, a fim de ajudar na sua evangelização, mas que nas Ilhas Canárias foram interceptados, no dia 15 de julho de 1570, por navios de calvinistas, que, sabendo que eram missionários católicos, né, os mataram ou feriram e deitaram vivos ao mar. Eram os 40 mártires jesuítas. O Vieira foi recebido festivamente com todas as honras pelos jesuítas italianos e ali permaneceu durante alguns anos, obtendo grande sucesso como pregador e combatendo o Tribunal do Santo Ofício português. Na Cidade Eterna, continuou a defesa acérrima dos judeus e ganhou grande reputação, encantando com a sua eloquência o Papa Clemente X e a Rainha Cristina da Suécia, que o convidou para ser o confessor, mas ele recusou o cargo. Outro objetivo de António Vieira era conseguir a reabilitação da sua imagem e combater a Inquisição portuguesa. Em 1675, então ele foi absolvido pelo Papa da acusação de heresia, através de um breve que o isentava para sempre da jurisdição dos inquisitores portugueses, devendo apenas obediência à Congregação do Santo Ofício de Roma. Foram 6 anos de luta para alcançar aquilo que verdadeiramente o tinha levado a sair de Portugal. Mas ele conseguiu outro feito ainda maior. É que entre 1675 e 1681, a atividade da Inquisição esteve suspensa por determinação papal em Portugal e no Império, com fundamento nos relatórios que o jesuíta deixou lá em Roma, nas mãos do Sumo Pontífice, sobre os múltiplos abusos do poder da Inquisição. Pela primeira vez se conseguiu parar durante 7 anos a atividade brutal do Santo Ofício em Portugal. O António Vieira regressou ao reino, mas agora a recepção foi fria. Pairava contra ele uma atmosfera de desconfiança no paço. E assim, em 1677, ele retirou-se para Carcavelos, onde a companhia tinha uma quinta, e em 1681 partiu de vez para a Bahia, na companhia de outros missionários, alegando que o clima não era bom para a sua saúde. Tinha ele então 73 anos de idade.
Mas também na Bahia não se livrou de preocupações, até que resolveu retirar-se e entregar-se ao trabalho de compor e editar os seus sermões que ele tinha pregado tanto no Brasil, em Portugal e na Itália. Deste modo, chegaram até nós aproximadamente 200 belíssimas peças oratórias, reunidas em 18 volumes, uns dos quais impressas ainda em vida do grande pregador. Deixou também cerca de 700 cartas, que foram organizadas e publicadas após a sua morte, e outras obras menores, quase todas relacionadas lá com o já falado mito sebastianista. Né? Doente, quase cego, o padre António Vieira morreu no colégio dos jesuítas em Salvador da Bahia, lá no Brasil, no dia 17 de junho de 1697 e foi sepultado na igreja do colégio. O padre António Vieira é uma figura ímpar da cultura portuguesa. Foi um visionário, um diplomata, um pregador, um conselheiro avisado, um humanista, um lutador pelo respeito da dignidade de todos, muito à frente do seu tempo. E um artífice, como houve muito poucos, da palavra dita e escrita. A sua prosa é vista como um modelo de estilo vigoroso e lógico, onde a construção frásica ultrapassa o mero virtuosismo barroco da época. A sua riqueza e propriedade verbais, os paradoxos e os efeitos persuasivos que ainda hoje exercem influência no leitor, a sedução dos seus raciocínios, o tom por vezes combativo e também as subtilezas irónicas tornaram a arte de Vieira incomparável. Ora bem, eu iria então agora tentar falar ainda um pouco daqueles livros que eu tenho do António Vieira e que andei a ler esta semana. Um deles é este, que tem o Sermão da Sexagésima e uma carta que ele escreveu ao rei Dom Afonso VI, tão total que ainda era assim, adolescentezinho, e que, portanto, certamente não foi ele que leu, foi os seus ministros, eventualmente a regente, a rainha-mãe, e onde ele dava conta dos acontecimentos lá no Brasil, nomeadamente na zona onde ele estava. O Sermão da Sexagésima está depois também neste outro livro, que foi editado pelo Círculo de Leitores, aqui já há muitos anos, integrada numa coleção dos clássicos da língua portuguesa, e que tem 7 sermões, eu diria os 7 principais sermões do António Vieira. Iria então agora falar um pouco sobre os sermões do Padre António Vieira. Os sermões são grandes obras-primas da oratória. Sente-se em cada expressão, em cada ideia, a força mágica dos encadeamentos, das repetições, das sinonímias, das contradições, dos paradoxos, das metáforas, as maravilhosas metáforas, dos símbolos, dos conceitos, do ponto e do contraponto, da proximidade e da distância. Mas o Vieira não se resume nem se limita a este jogo de palavras. Por detrás deste jogo aparente está uma corajosa defesa de ideias e de causas que, pela sua determinação e persistência, lhe causaram os maiores dissabores e os piores contratempos ao longo da sua vida. Cada sermão começa sempre por uma citação da Bíblia, à volta do qual o pregador depois desenvolve o seu raciocínio. Por regra, esta citação é extraída das leituras da liturgia do dia em que é o sermão proferido, como poderemos ver nos sermões que constam então neste livro, né, que já vos falei, de que eu vou tentar então falar um bocadinho a seguir. Estes 7 sermões destacam-se entre toda a sua produção, aqueles cerca de 200 sermões de que já falámos, e são, por regra, considerados os seus sermões mais importantes. Eu iria, então, apresentá-los pela ordem que constam aqui no livro, e não por ordem cronológica, né, em que foram proferidos. E o primeiro que aqui consta é o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda. É um sermão que foi proferido na Bahia em 1640 e onde o Vieira
se mostra contrário à invasão holandesa, como eu já atrás referi. O tema que ele desenvolve neste sermão é tirado do Salmo 43 da Bíblia, de um versículo que diz: ajudai-nos, Senhor, não pelo nosso merecimento, mas por causa do teu nome. E é isso mesmo que ele aqui desenvolve. Ele no sermão vai dirigir-se não aos homens, mas a Deus. E vai dizer a Deus que tem que nos salvar, porque os inimigos não são católicos. Eles são não só inimigos políticos, mas também inimigos da nossa religião. E então, oh meu Deus, tens que nos salvar. Não porque nós o mereçamos, não é? Como ali dizia, não pelo nosso merecimento, mas pela honra do teu nome. É de facto um sermão maravilhoso. O seguinte é o sermão sobre as verdadeiras e as falsas riquezas, que foi pregado na cidade de Grã-Pará em 1656, em jeito de consolação para os seus habitantes por não terem encontrado as minas de ouro que eles tinham mandado procurar lá no sertão, no interior. Ora bem, este sermão é baseado naquela frase do Evangelho de São Lucas que diz: porque estáis tristes, que é uma frase que é tirada daquele episódio dos discípulos de Emaús, em que os discípulos iam desiludidos e tristes porque Jesus tinha sido morto e sepultado e já lá vão 3 dias e dizia-se que ele iria ressuscitar, mas nós não vemos nada. E então pois Jesus apareceu no meio deles, sem eles se darem conta, e fez-lhes esta pergunta: por que estáis tristes? E então é com base nesta pergunta que ele vai desenvolver todo o sermão. E vai provar às pessoas que não devem estar tristes por não terem encontrado as quaisquer minas de ouro e prata. E que devem estar contentes. Porque o ouro e a prata dá o dinheiro, e o dinheiro só traz desgraças ao ser humano. Foi desde que o dinheiro foi inventado que o mundo entrou em guerras e que acabou a felicidade no mundo. Desde o primeiro império do mundo que há infelicidade por causa do dinheiro. No tempo em que as coisas se compravam e vendiam por troca, nada disso acontecia. Depois vem a seguir o Sermão do Mandato, que foi pronunciado na Capela Real, em Lisboa, no ano de 1655, que é um sermão maravilhoso, no qual o António Vieira desenvolve o tema do amor. E que é tirado de uma palavra do evangelista que diz que estavam Jesus com os seus discípulos na última ceia. Diz-nos o evangelista que ele que os tinha amado, amou-os até ao fim. Portanto, quer ele dizer com isto que ele iria então dar a vida pela sua missão por amor aos seus discípulos que ele instituía como seus continuadores. À volta deste tema, ele vai desenvolver o amor humano e o amor divino, o amor de Jesus por nós e o amor que nós devemos ter uns para com os outros. E fala aqui de todos os tipos do amor. O amor dos pais pelos filhos, do marido pela esposa e desta pelo marido, etc, etc, etc. E também do amor espiritual. A seguir vem o grande e o famoso Sermão de Santo António aos Peixes, que foi proferido no Maranhão em 1654, como já vimos, pouco antes de vir de novo para Portugal a negociar aquele tal documento para tentar ajudar os ameríndios, não é? Contra os colonos que os estavam a escravizar. E então, este sermão é baseado naquela frase de Jesus que diz: vós sois o sal da terra. E ele aqui vai aproveitar para começar por contar uma passagem da vida do Santo António, em que ele foi desiludido dos homens que lá onde ele estava, na Itália, já não o queriam ouvir, eram uns hereges. Ele disse: não me querem ouvir, então vou pregar aos peixes. E então o Padre António Vieira fez a mesma coisa. Dizia então lá para os moradores, para os colonos: não me quereis ouvir, eu faço como o Santo António, vou pregar aos peixes. E desenvolve este sermão todo num tom de estar a pregar para os peixes. Mas a propósito dos peixes, ele vai falar também das pessoas.
as qualidades e os defeitos que ele vai dizer que os peixes têm são metáforas das qualidades e dos defeitos que ele efetivamente via era lá nas pessoas. É de facto um sermão maravilhoso. Ele insurge aqui contra os colonos, mas também contra os outros pregadores, especialmente os dominicanos, que eram os seus grandes inimigos, que se punham ao lado dos colonos e contra os pobres índios. Depois temos o Sermão do Bom Ladrão. Ora, este também é um belo sermão que anda à volta do tema, mas fala do ladrão, é o tema do furtar, do roubar. Este sermão foi proferido em 1655 na Igreja da Misericórdia, em Lisboa. Esta Igreja da Misericórdia é aquela que é conhecida pelo nome de Nossa Senhora da Conceição Velha, que fica na Baixa de Lisboa, na freguesia de Santa Maria Maior. E foi proferido na presença do rei, do Dom João IV e de toda a sua corte. E aqui ele ataca e critica aqueles que se valiam da sua posição na máquina política do Estado para enriquecerem ilicitamente. E tudo isto a propósito dos ladrões que estavam crucificados no alto do Calvário, um à direita e outro à esquerda de Cristo. E que um lhe dizia, com as palavras com que começa o sermão: Senhor, quando vieres com o teu reino, lembra-te de mim. E então Jesus respondeu-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E do outro lado estava o mau ladrão, que assim ainda o criticava e dizes para aí que és Deus, que és poderoso. Então, se és poderoso, tira-te daí e tira-nos também a nós. E é nesta base que ele vai desenvolver todo o sermão. Depois temos o sermão da sexagésima, como eu já disse, está aqui neste primeiro livrinho que eu vos mostrei, e depois também neste. O sermão da sexagésima foi proferido na Capela Real em Lisboa no ano de 1655, e aqui o tema é um tema muito grave e muito grato para ele, que era o tema da pregação. E diz-nos que há os bons pregadores e os maus pregadores. Tudo isto a propósito do tema que ele vai desenvolver, que é aquele da parábola do semeador. Mais propriamente, da parábola do que semeia, como diz o padre António Vieira. E diz que o que semeia saiu para lançar a sua semente à terra. E uma semente caiu em bom terreno, e outra caiu em mau terreno, e outra caiu no meio do caminho. E então a que caiu no mau terreno ou foi sufocada pela vegetação, não é? Ou caiu no meio das pedras e aquele nasceu, mas morreu logo. E a caiu também no meio do caminho, vieram as aves e comeram as sementes. Ou então passaram as pessoas e esmagaram e estragaram-na. Mas depois a caiu na boa terra, essa produziu muitíssimo. Diz o Evangelho, 100 sementes por uma. E é aí que ele vai basear. Os maus pregadores, a pregação deles é sufocada, cai no mau caminho, no meio lá das ervas, cai no meio das pedras, etc, etc. Ou no caminho. E a dos bons pregadores, que era ele e os outros jesuítas. Então esses caem na boa terra e produzem bons frutos. E o povo recebe boas notícias, o povo é ensinado. E, finalmente, termina o livro com o sermão da primeira dominga do Advento. Ora, este aqui é baseado naquele evangelho exatamente do primeiro domingo do Advento, que fala do fim do mundo, do fim dos tempos, em que Cristo virá de novo ao mundo para julgar os vivos e os mortos, como lá diz no evangelho. E então, os que se portarem bem irão com ele para o céu, e os que se tiverem portado mal na vida serão precipitados no inferno, juntamente com os demónios. Ora, este sermão foi pregado também na Capela Real, e também em 1650. Portanto, é um sermão que nos diz que todos vamos ter que prestar contas da nossa vida e que também neste mundo é a mesma coisa,
Toda a gente tem que prestar contas da sua vida. Quem se portar mal é preso e condenado, quem se portar bem é posto ou deve ser posto em bons lugares. Portanto, de qualquer maneira, nós não nos devemos apegar aos bens da terra. Não me interessa muito querermos ser ricos, porque isso só nos vai levar à condenação, como aliás ele fala noutros sermões. Agarremos-nos, mas às boas ações, porque são essas que depois, no fim dos tempos, nos vão levar para o céu. E pronto, olhem, por aqui me fico, que já vai longo. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande orador Padre António Vieira, celebérrimo pelos seus belíssimos sermões. Espero estar cá na próxima semana, se Deus me der vida e saúde para isso, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!